O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 4, de 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio médico: cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra o que ouvimos dizer o que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram até ao alto monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor Jesus, ele vai na cidade que ele foi criado e que todas as pessoas o conheciam. E as pessoas questionaram: Não é este o filho de José? E o Senhor Jesus, ele diz um provérbio, médico: cure-te a si mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Jesus, ele foi no lugar onde as pessoas deveriam acolhê-lo mais ainda. Todo o povo de Deus, considerado povo de Deus, o povo judeu, deveria ter recebido Jesus, principalmente na sua terra, no lugar onde ele tinha se criado. Ele não era simplesmente um profeta. Ele era um grande profeta, sim, mas mais do que profeta, ele era o Filho de Deus, o Salvador, que estava ali no meio do povo. E eles deveriam ter abrido seu coração para acolher esse grande profeta, rei, Filho de Deus, Salvador, que estava ali no meio deles. Mas muitos não o acolheram. Na própria terra, eles duvidaram de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não pôde fazer muita coisa porque eles não tinham o coração aberto, o coração estava fechado. Então, por isso, o Senhor Jesus não pôde realizar muitas coisas.
Pelo contrário, eles queriam jogar Jesus de cima de um lugar bem alto. Mas, diante da ameaça de morte, o Senhor Jesus simplesmente passou pelo meio do povo que estava ali querendo jogá-lo pelo precipício e continuou a sua caminhada, a sua missão. Não deixou se abater, mesmo com a incredulidade do povo, mesmo com a ameaça de morte, ele não se deixou abater. E a gente sabe que ele subia sempre ao monte para orar, então por isso ele buscou força em Deus. Dessa vez também buscou forças em Deus para continuar a sua missão, sem deixar se abater pelas coisas negativas que aconteceram. Ele simplesmente passou no meio do povo e continuou a sua caminhada. Nós também, independente do que aconteça na nossa caminhada, a gente tem que ter ânimo e clamar sempre a presença do Espírito Santo para que o Senhor Jesus nos envie o Consolador, para que Ele possa nos dar ânimo também para nós continuarmos a nossa missão, mesmo diante das dificuldades que encontraremos pelo caminho. Que possamos clamar ao Espírito Santo de Deus, que nos dê muita sabedoria, muita força, muita coragem, muita determinação na nossa caminhada. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.